chegando agora, inclusive, né, que está vindo agora, é o grande professor Maurício Bellinello, especialista em commodities aí, para a gente poder conversar. Deixa eu ver se ele já está aqui comigo. Olá, professor Maurício. A última vez que nós nos falamos era uma situação muito melhor para o planeta, né? Mas agora o negócio parece que complicou de vez, né, o professor? Exato. A gente conversou, acho que há uns 2, 3 dias atrás, né? As coisas estavam num outro nível da escalada como um todo, e o mercado de lá para cá já alterou bastante o ritmo e a intensidade dos movimentos nos preços dos ativos, né? Das commodities e de ativos que a gente chama de correlacionados, de empresas do ramo, né? E principalmente dos títulos de dívida de alguns países que dependem bastante desse tipo de ativo. Mas primeiro, muito obrigado pelo convite novamente, é sempre um prazer participar. Isso mesmo, obrigada mesmo, professor. Bom, professor, justamente, né? 2, 3 dias atrás, quando nos falamos, né, eu acho que eu acho que a gente acho que eu e você faz umas 2 semanas. Aí realmente a situação estava bem melhor no mundo. Antes que a galera fale, ele está defendendo a guerra, 3 dias atrás estava tendo guerra. Não, mas também 3 dias atrás a situação parecia que iria caminhar ali para uma negociação. Estava tendo o começo das negociações, né? Ainda não tinha o corredor humanitário ali, né, avançando, né, aquela tratativa, mas depois, agora, por exemplo, a gente acabou de ver o pronunciamento do Zelensky, reclamando inclusive de que não tem apoio da própria OTAN, às vezes, que ele sente um pouco essa força. E aí, uma outra questão que a gente tem visto bastante, justamente sobre commodities, nos Estados Unidos, né? A Jen Psaki, a porta-voz da Casa Branca, teve que responder várias perguntas sobre como as sanções econômicas afetam na bomba de combustível. Você acha que esse tipo de questão vai começar a ser cada vez mais recorrente, né? A gente está vendo aí o petróleo, por exemplo, né, a níveis muito diferentes do que a gente está acostumado, né? Você acha que isso se mantém ou é um perigo também aí a gente tomar qualquer decisão a médio ou longo prazo baseada nos preços das commodities de hoje? Bom, frente à realidade atual, né, não há muito como a gente prever que o petróleo retroceda antes que a situação apresente uma melhora efetiva, né? A Rússia, ela é um dos maiores produtores do mundo de petróleo, é o terceiro ou quarto maior produtor do mundo, na casa de 10 a 11 milhões de barris por dia, dos quais metade disso é exportado, né, consumido por outros países, inclusive uma parte pequena vai para os Estados Unidos, uma parte bem pequena. Então, na verdade, não há o que fazer. Se a gente tem, por exemplo, hoje cerca de 5 milhões e meio, 6 milhões de barris exportados pela Rússia para outros países, na hipótese de um embargo contra o petróleo russo, que até o presente momento ainda não aconteceu, de fato, não há uma alternativa. Ou seja, não tem como amanhã os Estados Unidos, o Brasil ou qualquer outro país colocar no mercado, disponibilizar no mercado 4 milhões de barris, 5 milhões de barris em questão de poucos dias. Né? A melhor hipótese que a gente tem hoje, para vocês terem uma ideia do nível do problema, chama Irã. Porque o Irã, frente aos embargos, né, que vem dos Estados Unidos nos últimos 4, 5 anos, eles têm hoje uma capacidade para reiniciar rapidamente, trazer algo em torno de 2 milhões de barris. E o Irã é um dos maiores do mundo nesse sentido. Então, a realidade dos Estados Unidos na bomba, né, no combustível, gasolina e diesel principalmente, é uma realidade que, sendo muito sincera, enquanto não houver uma sinalização realmente clara de que essa situação se normalizou, lá, tal como cá, teremos questões de pressão inflacionária vindo de energia, lembrando que o combustível é uma das formas de energia também, né? Nos Estados Unidos mesmo já está se falando numa métrica de $4 o galão, né? Para vocês terem uma ideia, a questão de poucas semanas atrás estávamos em 3. Ou seja, isso já é um preço alto, o 3. E já existem muitas sinalizações de que chegarão aos 4, até porque lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, o preço do petróleo mudou de um dia para o outro, a bomba da gasolina já muda junto. No Brasil, a gente depende desses passos que a Petrobras dá para a alteração dos preços na refinaria. Lá não.
até porque é um mercado aberto, literalmente, a gasolina mudou. Lembrando que a gasolina é uma commodity negociada em bolsa, além do petróleo, gasolina e diesel também são negociados, têm preços livres, e nesse momento, portanto, também sofrerão impactos diários, e já tem sofrido, e já existe, obviamente, o preço ventilado de $4 o galão, o que é um preço historicamente alto nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma notícia aqui, inclusive, falando sobre o governo dos Estados Unidos está analisando opções para poder cortar as importações de petróleo da Rússia e também está avaliando possíveis ações para poder minimizar o impacto sobre a oferta global e os efeitos sobre os consumidores, inclusive. Pelo menos foi o que disse a Casa Branca nessa sexta-feira. Né? Eles dizem que também permanece em contato com os parlamentares dos Estados Unidos sobre o assunto. Né? Disse que está procurando aí maneiras de reduzir a importação de petróleo russo e, ao mesmo tempo, garantir, né, que vai se manter necessidades globais de abastecimento. Lembrando, né, que os Estados Unidos importa, só para quem está assistindo a gente, né, entender um pouco, os Estados Unidos importa aí da Rússia mais de 20 milhões de barris de petróleo, produtos refinados por mês, né, em média, pelo menos essa foi a média de 2021, cerca de 8% das importações de combustível líquido dos Estados Unidos, segundo a Administração de Informação de Energia. A conselheira econômica da Casa Branca, inclusive, observou que, embora os Estados Unidos não importem muito petróleo russo, ainda estão analisando uma série de medidas possíveis. Ou seja, essa questão do petróleo tem sido uma grande preocupação, inclusive, não só dos Estados Unidos, mas do mundo como um todo. As sanções são agora mais do que necessárias, assim, pelo menos é o que todos têm levantado, né, Maurício? Aliás, os países cada vez mais, né, impondo essas sanções, os Estados Unidos inclusive. Mas até que ponto isso vai trazer um impacto direto ali para o consumidor, como a própria Estados Unidos está falando? Tipo assim, eles querem tirar a dependência ali, mas eles querem garantir, contrapartida, eles não querem deixar que isso gere uma crise, crie um problema, na verdade, né? Ou seja, proíbe ou dá um tiro no pé? Eu acho que é mais ou menos isso? Na verdade, assim, essa ação dos Estados Unidos, ela beira o inócuo, né? Porque durante o auge da retomada americana no ano passado, cerca de 5% do petróleo consumido nos Estados Unidos, importado, melhor dizendo, vinha da Rússia. Em dezembro, para vocês terem uma ideia, dados inclusive do Departamento de Energia, 1,4% do petróleo importado nos Estados Unidos veio da Rússia. Portanto, falar em importação de petróleo russo e proibir importação de petróleo russo beira uma brincadeira quase, no sentido de tentar mostrar uma ação que de fato não tem grande efeito. Outra coisa é que, principalmente as duas gigantes do petróleo americano, ExxonMobil e Chevron, elas são operadoras livres, elas compram no mercado aonde elas quiserem, baseado em preços de mercado, inclusive, e principalmente vendem pelo preço que literalmente o mercado melhor pagar, porque é um livre mercado. Então, sendo muito sincero, do ponto de vista do petróleo, dentro do mercado interno americano, na minha opinião, e somente na minha opinião, por enquanto não passa de retórica o que os Estados Unidos estão tentando, pelo menos, dizer que estão impondo. Um outro detalhe que foi muito sintomático hoje, que foi veiculado no mercado, a Shell, a Royal Dutch Shell, uma empresa holandesa e inglesa, acabou de comprar uma carga de petróleo da Rússia com um desconto de $28,50 dos Urais, que a gente chama, né? Ou seja, é proibido, pelo menos está muito feio, uma brincadeira assim, né? Algo que parece meio fora de questão. E uma das maiores petroleiras do mundo acabou de comprar um petróleo que no preço de hoje, se fosse fazer uma comparação direta, seria perto de $90 o barril, por causa de uma promoção, né? Uma promoção, porque literalmente é isso, os Urais, que é uma região de grande produção da Rússia, como não estão conseguindo vender, estão colocando desconto no preço, né? Isso é algo muito comum, inclusive, né, no mercado de petróleo, e, portanto, estão comprando petróleo com desconto. E isso, provavelmente, se não não tomarem algum tipo de saída, provavelmente a Shell não será a única a fazer isso, porque, de novo, o mercado de petróleo americano, para além de toda a retórica das sanções, o mercado de óleo e gás não foi atingido por sanções de nenhum tipo até o presente momento. Então, de novo, a pressão existe, a pressão dentro do regime geopolítico existe, mas no mercado de petróleo, por enquanto, a pressão de preços, petróleo e gás, não parece algo que está próximo do fim. E lembrando, é muito importante lembrar, os custos de produção
de qualquer poço de petróleo no mundo são fixos, ou variam muito pouco, né? Ou seja, quanto maiores forem os preços do petróleo, maior a margem de lucro de todos os envolvidos nesse negócio, das petroleiras americanas, das petroleiras europeias, mas também das petroleiras russas. A Lukoil com grande destaque, que é a maior de todas. Então, só para deixar claro que, por enquanto, num setor que seria extremamente importante do ponto de vista da efetividade das sanções, nada aconteceu de ruim e, a depender da forma com a qual você analisa, há como, inclusive, cogitar a hipótese de que melhoraram. Perfeito, professor. Agora, queria te perguntar uma outra questão, né, justamente de que a Ucrânia e a Rússia respondem juntas por 18% das exportações de milho e 28% das de trigo, né, o que poderia gerar, inclusive, uma pressão sobre a estrutura de custos, principalmente no curto prazo, né? Como é que você avalia o aumento dos preços de trigo e milho nos mercados futuros? E também, quais as perspectivas, né, com toda essa tensão e os impactos também a médio e longo prazo nesse mercado? Inclusive, eu quero até complementar, viu, professor, porque tem uma pergunta no nosso chat bem ligada a isso, da Olga Bonifácio, lembrando a questão da gente utilizar bastante, inclusive, a farinha de trigo da Rússia, né? Ela até diz assim, vamos usar farinha de milho e de mandioca para fazer nosso pão? Essas restrições econômicas não vão durar para sempre, né? Um questionamento até emendando aí já nessa pergunta que o Rafa trouxe aí para você. Sim, sim. Então vamos lá. Na questão do milho, né, de cerca de 16% do milho global vem daquela região. O Brasil é um grande produtor de milho, a Argentina também é um pouco, os Estados Unidos são grandes produtores. Então, inclusive hoje veio uma nota do governo argentino prevendo uma safra menor de milho, o que pressiona um pouco mais esse mercado. Mas assim, do ponto de vista do milho, 16% é relevante, já foi colocado no preço, o milho subiu bastante, né, frente ao que a gente tinha nas últimas semanas, principalmente, desde que o conflito eclode, né, o milho subiu mais ou menos 20% agora, mais ou menos, para fazer uma conta rápida aqui, né? Então, os preços estão pressionados, mas como a 16% é substituível, até porque há outros ativos que podem substituir o milho, ou pelo menos reduzir o consumo, beleza. O problema principal está no trigo. O trigo, cerca de 1/3, 30%, né, mais ou menos, do trigo global vem de lá, né? Então, o problema principal não é simplesmente uma questão de preços, porque, obviamente, no cenário de um conflito militar, ele leva a preços. O principal problema é que as principais vias logísticas de saída daquela região, os portos da Ucrânia, do sul e do sudeste da Ucrânia, e alguns portos da região estão fechados. Então, qual o problema? É provável que a gente tenha questões de falta do ativo. Independente do preço, os preços também vão subir, mas principalmente no caso do trigo, pode haver uma escassez global desse ativo, o quão mais longo esse conflito for à frente. E, inclusive, uma notícia muito triste e muito importante de ser dada, alguns países, com especial destaque Tunísia, Filipinas, Turquia, são países que importam gigantesca parcela do seu trigo da Rússia. A Turquia, por exemplo, importa 75% de todo o trigo vindo da Rússia. E alguns desses países que eu citei, além da questão de serem grandes importadores, são países mais pobres. E são países que, a depender do período de extensão dessa situação, já cogitam cenários de algum caos no sentido de falta de alimentos para a população. Porque trigo, milho e soja são base da alimentação humana, alguns deles também base da alimentação animal, que vai gerar outras proteínas, né? Então, só para deixar claro, essa situação que a gente está vivendo agora, se ela demorar muito para se resolver, os portos não puderem realmente começar a escoar esses ativos, né? A gente provavelmente vai ter uma questão extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, no caso do trigo, é o quarto pregão na sequência que ele fecha em limite de alta. O que significa isso? O trigo vai, sobe, bate tipo o circuit break que existe na bolsa, nas commodities também existem. Bate o limite de alta, fecha o pregão, só abre no dia seguinte, quarto dia seguido, e inclusive hoje foi o primeiro dia que ele abre no limite de alta. Ou seja, nos outros dias ele abre abaixo e vai ao limite de alta, sobe durante o dia, e hoje ele já abriu no limite de alta e os negócios basicamente nem aconteceram. Tamanha a pressão de preços no mercado de trigo.
Maurício, uma ampla maioria dos norte-americanos acha que os Estados Unidos deveriam parar de comprar petróleo e gás da Rússia e trabalhar com a OTAN para poder estabelecer zonas de exclusão, inclusive áreas para poder proteger a Ucrânia de ataques aéreos russos, segundo a pesquisa, né, feita pela Reuters, que foi concluída nessa sexta-feira. A pesquisa, aliás, realizada entre quinta e sexta, na verdade, tem sugerido uma certa indignação nos Estados Unidos, que tem crescido com essa invasão da Ucrânia pela Rússia e que nos últimos dias envolveu cada vez mais o bombardeio russo nessas áreas urbanas, como a gente tem acompanhado nessas imagens recorrentes aqui na nossa transmissão. A situação tem pressionado, claro, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, a tomar ações mais agressivas contra Moscou, embora ele tenha rejeitado essa questão das zonas de exclusão aérea por causa, né, do risco de conflito aberto entre as forças da OTAN e da Rússia, mas não ficou claro se os entrevistados que apoiam uma zona de exclusão aérea estavam totalmente cientes do risco de conflito e se a maioria se opôs à ideia de enviar tropas norte-americanas para a Ucrânia ou para realizar aí ataques aéreos para poder apoiar o exército ucraniano. Mas, ou seja, a própria população, né, americana tem tomado já ali um partido, inclusive em relação ao uso dessas commodities, ou seja, mesmo que, e do gás, inclusive, não só do petróleo, mas também no gás. Mesmo que o governo americano dê um jeito aí nisso, como que fica lá para frente, né? Porque, assim, quer queira ou quer não, e não é só relacionado aí nos Estados Unidos, mas a gente tem outras, por exemplo, a Shell está aproveitando do momento em que há uma queda, há um certo desconto no valor do petróleo russo para poder comprar e adquirir petróleo mais barato. E isso já foi aí, de certa forma, né? Exato. E até que ponto isso pode ser benéfico ou não? Tipo assim, para os Estados Unidos, isso até pode, por um tempo, depois resolver um problema. Mas e a população vai aceitar? Né? Como que fica isso? Essa é uma pergunta importante, né? E eu vou tentar responder no limite do que eu conheço sobre geopolítica, né? Mas uma zona de exclusão aérea na Europa seria um primeiro passo para um conflito armado de grande porte, né? Envolvendo realmente a Rússia num outro nível de escalada, né? Então, eu pessoalmente falo que pedir uma zona de exclusão aérea, você tem que estar, pelo menos na minha forma de conhecer a coisa, pronto para assumir consequências muito mais altas do ponto de vista de um levante militar. Então, sendo muito sincero, uma zona de exclusão aérea me parece algo extremamente perigoso. Quem pede isso provavelmente entende menos do que está falando sobre o tema, pelo menos do ponto de vista das consequências. Lembrando que a Ucrânia, a Kiev, está a 1.300 quilômetros de Berlim, de estrada. 1.300. Se eu estou em Curitiba, se eu for para Belo Horizonte, dá a mesma distância. Para vocês entenderem o quão perto é uma coisa da outra. Você olha o mapa, parece muito grande, né? É uma distância de um míssil de curto alcance, tá? De médio alcance, isso. Então, eu estou só deixando claro que não é algo tão simples assim. Outro detalhe importante de ser dito é que os Estados Unidos têm um grande problema ao tentar impor sanções de fato à Rússia de grande porte, porque a Rússia tem sob seu poder neste momento, e não há nenhuma alternativa de curto nem de médio prazo, a Europa está sob domínio russo do ponto de vista energético. 42% da energia do gás consumido na Europa vem da Rússia, né? E principalmente, portanto, se houver uma questão de um real levante do discurso, os russos podem simplesmente interromper o fluxo de gás natural e de petróleo para a União Europeia como um todo, e isso colocaria a Europa numa situação extremamente perigosa, que, pelo menos na minha opinião, não tem paralelo nos últimos 50 anos. Então, isso traz um quesito importante. E terceiro, e essa, de novo, é só uma percepção, eu acho que todos ainda creem, e essa é uma opinião pessoal, de que essa solução pode estar mais próxima do que longe, e, portanto, assumir riscos maiores podem causar problemas que literalmente poderiam ser solucionados de outra forma. Essa é meramente uma opinião. Para além de toda essa discussão, o que a população dentro dos Estados Unidos pensa sobre o Joe Biden ou sobre a atuação do governo central pode ter uma relevância grande. Lembrando que esse ano nos Estados Unidos vem o que a gente chama das midterms. O Congresso dos Estados Unidos ele é renovado a cada 2 anos, 50%. Então, a primeira renovação veio na eleição do Joe Biden, a outra renovação virá agora no segundo semestre, né? E isso provavelmente terá um custo na composição das casas para o Partido Democrata, né? Que é o partido do presidente Joe Biden. E no sentido das commodities, lembrando
que tem um ditado não, uma frase antiga que eu não vou me recordar agora, que dizem que inflação elege governos e derruba governos, né? E nesse sentido, uma escalada da inflação dentro do território americano, puxado por commodities energéticas e agrícolas, que especialmente as agrícolas, se faltarem, teremos aumento do preço dos alimentos, provavelmente causará um impacto na imagem e na popularidade do governo que pode atingir as políticas deles como um todo. Também gosto de lembrar que o presidente Joe Biden, através de uma agenda ESG, aquela agenda ambientalmente correta, literalmente tem restringido financiamento para operadores de petróleo, que a gente chama do shale oil, né, que é o óleo do xisto, porque por questões de impacto ambiental. Então, o que acontece? Os Estados Unidos também estão agora mais ou menos de 10 a 11% abaixo da sua produção de petróleo antes do Covid. Isso daria mais ou menos 1,5 milhão de barris por dia, né? Ou seja, os Estados Unidos, e detalhe interessante, antes do Covid, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo. O maior produtor de petróleo do mundo. Ou seja, eles têm a capacidade dentro da casa deles de aumentar o que eu estimo em torno de 2 milhões de barris, isso não no curto prazo, mas pelo menos ao longo de um ano e meio. Portanto, tudo isso que tem acontecido agora se provoca, ou se tem se provado, na minha opinião, como um grande desafio para o governo americano, porque ele nem pode escalar demais, porque criaria uma situação militar de grande porte do lado da Europa, o que é um problema grande, e principalmente criaria uma instabilidade importante de longo prazo, com desdobramentos que literalmente são absolutamente impossíveis de prever nesse momento. Porque nesse momento, sendo muito sincero, quem está pagando os maiores potenciais preços futuros, olhando somente para quem são os líderes, é a Rússia. Porque a Rússia provavelmente passará por um processo de descrédito de longo prazo, tanto do ponto de vista das ações de suas empresas, quanto do ponto de vista do financiamento de sua dívida. Então, nesse momento, o que me parece é que a situação ainda é instável, não tem nenhuma sinalização clara de melhora, mas os Estados Unidos e a Europa como um todo estão numa situação extremamente delicada, porque qualquer escalada de maior porte que literalmente sinalize de que uma barreira de limite foi rompida entre os Rússia e os demais, levaria a uma escalada potencial militar muito superior ao que a gente tem visto hoje. Perfeito. Agora, professor, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Com a guerra aí, existem aí projeções de que o preço do barril do petróleo possa chegar a $150 com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na sua expectativa, na sua projeção, você acha qual que vai ser o preço do petróleo, né? A gente estava falando agora há pouco sobre se esse preço atual ele se mantém, mas você acha que essa expectativa dos $150, ela é uma expectativa justa, vai subir para $200? Também não pode subir muito, porque senão as outras soluções são mais caras, ficam até mais baratas, né? Compensa até mais, né, não, professor? Eu pessoalmente não gosto dessas projeções, porque, sendo muito sincero, elas não passam de chutes, né? Não há como você conseguir rastrear para quanto esses preços podem ir. Do ponto de vista da tensão, se ela permanecer nos níveis que ela está, a constante de alta está favorecida. E, de novo, pode ser que pare em 120, pode ser que pare em 200. Não serei eu que vou dizer até onde vai, porque, sendo muito sincero, eu estaria meramente chutando e isso vale tanto quanto qualquer outra coisa. Mas tem um detalhe interessante. Assim como eu comentei que a Shell acabou de comprar uma carga de petróleo da Rússia com um desconto de quase $30 frente ao preço de face, muitos países que estão optando ou não querem mais comprar petróleo da Rússia estão tendo que comprar petróleo em outros lugares do mundo, principalmente no Oriente Médio, maior produtor do mundo nesse momento, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, né? E outros países. Nessas regiões, com especial destaque para a Arábia Saudita, está acontecendo o inverso. Como a procura pelo petróleo subiu demais, está havendo um prêmio positivo nos preços. Ou seja, em algumas regiões da Arábia Saudita, em algumas compras, esse prêmio já está acima de $15. Portanto, no preço de hoje, petróleo spot na casa de $115, já tem petróleo na Arábia Saudita sendo vendido acima de 130. Neste momento, no preço de spot, para ser entregue, né? Portanto,
É muito bom lembrar que o mercado físico e o mercado da Bolsa de Valores são coisas distintas, mas principalmente o que está acontecendo agora é uma pressão gigante frente àqueles países que são produtores e que têm a simpatia global para serem vendedores. Portanto, eles estão cobrando um ágio, um valor acima, um prêmio positivo, que a gente chama, né, para esses ativos. E a Rússia, que é um país que está em descrédito nesse momento, está praticando descontos que estão chegando perto de $30 nesse momento. Mas eu quero deixar muito claro que, na minha opinião apenas, qualquer um que tentar dizer para onde irá o preço, se ele disser 130, 150, 170, 190, não existe um critério, nem tampouco um balizador real que dirá que esse número é real ou melhor do que qualquer outro. Professor, queria novamente agradecer aqui a você ter vindo à BMC News, aqui realmente situações muito complicadas, né? Um momento muito complicado que o mundo está vivendo. Queria pedir para que você deixasse as considerações finais aí para a gente, onde é que a galera pode te acompanhar também, enfim, aí, por favor. Tá bom, eu que agradeço sempre o convite, é sempre um prazer. Quiser chamar de novo, só mandar uma mensagem, faço questão de participar. Esse é um momento muito delicado no setor de commodities. As commodities, como eu gosto de lembrar, elas são estruturais e estruturantes. Elas são a base de toda a economia global, não importa do que a gente está falando em termos de produtos e serviços. E, portanto, é muito presumível pensar de que o quão mais longo a situação que a gente está vivendo perdurar, quanto mais tempo essa situação perdurar, maior será a pressão inflacionária do mundo. Porque, nesse momento, a Rússia, além de uma situação extremamente pesada, desumana em muitos aspectos, né? Ela também tem sido uma grande geradora de inflação e de exportadora de inflação para todos os países do mundo, do qual o Brasil também não será excluído, né? Então, tudo aquilo que a gente comentou sobre a bomba, por exemplo, de combustível nos Estados Unidos, no Brasil não vai ser diferente. Na verdade, já existem indícios muito fortes que a Petrobras já iniciou um processo de subsídio de gasolina, porque faz 50 dias que a gasolina no Brasil não é reajustada pela Petrobras, e nesse momento, de lá para cá, a gasolina já subiu em reais mais de 25%. Então a gasolina poderia subir de 80 centavos a R$1 na refinaria agora, né? Então esse é um detalhe interessante. Porém, da minha parte, torço muito pelo restabelecimento disso. Gosto de lembrar que é muito importante que as pessoas se mantenham atentas aos sinais, humanas, para não achar que esses eventos como agora são normais, porque não são, e principalmente lembrar que, do ponto de vista do mercado, ele irá seguir os preços daqueles que mandam nesse mercado, e, portanto, Rússia, Estados Unidos e China seguirão mandando nessas dinâmicas, cada um agora ao seu modo, alguns mandando mais do que outros, né? E, como sempre, muito obrigado pelo convite. Para quem quiser saber mais, peço a gentileza de me seguir lá no Instagram, @Maurício Bellinello, né? Tem muito conteúdo, centenas de horas de conteúdo de graça. É só chegar, e hoje, 9h30 da noite, tem o Boteco do Mal, que eu sempre falo, e vou falar do que eu acho que serão prováveis alterações que tenderão a ser permanentes na economia global, frente ao que a gente tem visto agora nas sanções. O que é que vem por aí? Só chegar 9h30 de graça. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. Na tela para quem está nos assistindo, muito obrigada mesmo. A gente já conta contigo aqui outras oportunidades, inclusive, quem sabe, em momentos melhores que a gente já possa falar aí da commodity aí no outro rally de preço, mas, né, sem guerra, por favor. Obrigada, professor, até uma próxima. Combinado. Um grande abraço a todos. Até mais, tchau, tchau.